A gente está vivendo num mundo polarizado ou não? Vamos conversar? Namastê, Beat. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Eu não preciso desse óculos. Obrigado por perguntar. Esse aqui vai ser aquele tipo de vídeo bem bate-papo, onde eu vou precisar da sua ajuda através dos comentários, através de energias positivas, para tentar entender o mundo que a gente está vivendo. E eu vou usar como exemplo o Brasil falando de política. Então tá, aí a pessoa confusa que nem sabe direito o que a gente vai conversar. Eu percebo que a gente está vivendo um tempo de tanta polarização, de tanta guerra, de tanta briga, de tanta discussão, que às vezes até são necessárias, mas do meu ponto de vista, 90% desse tempo que a gente perde brigando, lutando por algumas coisas, acaba não dando em nada e acaba fazendo só com que pessoas sofram de ambos os lados. Eu já te disse que a gente vai usar o Brasil como exemplo. Então eu quero falar de política. A gente tem dois lados hoje muito bem definidos, o da esquerda e o da direita. Você sabe que quem representa a esquerda é o Lula e quem representa a direita é o Bolsonaro. Não quero entrar no mérito da questão, quem é o bonzinho, quem é o malzinho, quem faz a coisa certa, quem tem o pensamento correto, porque eu tenho o meu ponto de vista, você tem o seu, o fulano tem o dele, o ciclano tem um pensamento que pode ser no meio do muro e tá tudo bem. É para isso que nós somos indivíduos, é para isso que nós temos opiniões. Mas aí eu percebo que o pensamento lógico sempre cai na discussão. Como assim? Olha só, eu penso de um jeito, você pensa do seu jeito. E aí a gente, através de uma discussão educada, pode apresentar pontos de vistas diferentes e tentar entrar num acordo comum. Para viver em sociedade, a gente tem que ceder, a gente tem que puxar a corda de vez em quando um pouco mais, mas um consenso, um denominador comum precisa ser adquirido, algum resultado precisa sair de uma discussão sadia. Então tá, a gente tem que tomar uma resolução agora. Esse é o seu ponto, esse é o meu ponto. A gente não vai poder ficar brigando para sempre. A gente tem que fazer alguma coisa agora para, fazer acontecer. Então quem é que vai ceder? O que está certo ou o que está errado? Aí a minha pergunta é, o que está certo está certo? O que está errado está certo? Porque você já percebeu que às vezes a gente discute, a gente fala, a gente apresenta argumentos e não convence a outra pessoa. Eu sei que eu sou um ser humano que não tem um pensamento lógico, mas eu tenho meu ponto de vista, eu tenho as minhas crenças. Então eu tento, da forma que eu consigo, expressar o que eu sinto, expressar o que eu acredito, expressar os meus valores. E às vezes eu sei que eu posso ter um pouco mais de conhecimento ou inteligência naquele ponto e conseguir me sobressair aquele fulano que não tem a mesma forma de pensar ou a mesma forma de se comunicar. Mas isso não significa que eu sou melhor. Isso não significa que eu sou mais inteligente. Isso só significa que eu tenho uma característica que me difere daquele outro. E mesmo assim, às vezes a gente não consegue chegar num acordo. E eu percebo muito disso, as pessoas falam, nós vamos discutir, vamos debater, e aí através do debate a gente vê quem é o melhor. Claro que debate é importante, porque isso faz com que as pessoas tomem lado. Por exemplo, se tem um debate entre políticos, eu vou tomar o lado daquele político que me convence mais, com as minhas crenças, claro. Será que aquele político que eu não gosto tanto vai conseguir fazer com que eu mude um pouco meu pensamento? É difícil para qualquer pessoa, mas a gente tem que estar abertas a essa situação. E aí, nesse campo do debate, eu falo isso, você fala aquilo, você pode ser ultra inteligente, ter mais conhecimento de causa, ter vivido essa experiência. Se eu não consigo acreditar nas suas crenças, por mais que você prove que 2 mais 2 é 4, você não vai conseguir fazer com que eu acredite nisso. Eu não estou falando que eu sou esse tipo de pessoa, eu não sou negacionista. Mas o que eu estou falando é do que eu percebo. Às vezes o fulano tem todos os argumentos plausíveis
inteligentíssimos e não consegue convencer o outro lado. E isso é o que acontece na política o tempo todo. Eu, por exemplo, eu sigo muitos portais de esquerda e de direita porque eu quero me informar, eu quero saber o que está acontecendo, eu quero ter pontos de vista diferentes. Isso não é porque eu sou um ser humano no meio do caminho, em cima do muro. Eu sei no que eu acredito. E aí muita gente me fala: ah, mas aí você tá seguindo tal influenciador, tal fulano que só fala besteira, que é negacionista, que acredita que a Terra não é redonda. E aí acaba me colocando nessa categoria simplesmente pelo fato de estar seguindo fulano que pensa desse jeito. E aí você já parou para pensar que eu sigo fulano para refutar essas ideias? Às vezes para passar raiva, às vezes para dar risada, e às vezes até para pensar por que fulano pensa desse jeito. O que acontece? Por que fulano não consegue acreditar que a Terra é redonda? Por que existe essa teoria da conspiração? Eu só estou dando um exemplo, mas você entende onde eu quero chegar. Então o fato de seguir todos os lados não faz com que eu seja um fulano ou de direita ou de esquerda. Eu tenho a minha posição política. E eu preciso seguir o lado que eu acredito para ter cada vez mais certeza de que eu estou pensando corretamente, e o lado que eu não acredito para falar: olha, eu realmente estou pensando corretamente. Mas eu gosto de ver que, apesar da polarização, ainda existem portais, ainda existem pensamentos que as pessoas conseguem falar de uma forma educada, que faz com que você pare para pensar, que faz com que você pare para questionar. Às vezes, para mudar de ideia, pode até ser. Como eu disse, é raro de acontecer. Mas serve para você usar aquilo que te, de certa forma, causou um certo desconforto, para pensar: por que eu ainda acho que aquilo é errado? Qual que é o meu pensamento básico para estar calcado desse lado? Eu fui um ser humano muito em cima do muro por muito tempo. Eu digo, para mim estava tudo bem ser de direita, como ser de esquerda. Aliás, está tudo bem. Eu acho que está tudo bem. Eu acho muito saudável as pessoas terem ideias diferentes, ter pensamentos diferentes, mas eu acho que não é nada saudável a pessoa não respeitar o outro lado e atacar de forma absurda. Eu acho também um absurdo um lado atacar usando tantas fake news, tanto negacionismo, mas aí que tá, né? O que é negacionismo para mim não é negacionismo para o outro. E como é que convence o outro de que ele tá errado? Porque ele também não consegue me convencer que ele tá certo. Ele não consegue me convencer que eu tô certo, que eu tô errado, que eu tô qualquer coisa. Então como é que faz? E sabe o que eu percebi? Pessoas que são mais abertas a ouvir de forma neutra, que conseguem colocar seus pensamentos, sua base de lado para ouvir o outro de mente aberta, consegue fazer com que a gente conviva num mundo mais justo. Uma pessoa que está sempre em defesa, que está preparada para ouvir o outro, mas não está aberta para argumentar de forma honesta, mesmo sabendo que não vai conseguir convencer, já está agindo errado. E eu percebo o seguinte: não existe um lado certo, não existe um lado errado. Existe o seu lado, e é isso que precisa ser questionado e precisa ser conversado. Porque, mais uma vez, se todo mundo pensar do mesmo jeito, a gente vai viver um mundo tão chato, tão esquisito. Mas eu penso que o preconceito, a religião imposta de qualquer jeito, não pode ser usada como escudo para proteger uma pessoa que pensa de um jeito diferente do fulano que pensa de uma forma mais aberta. E assim, usando mais uma vez o exemplo de Lula e Bolsonaro, eu percebo que alguns portais sempre falam desse jeito. Vamos para o lado da direita. Bolsonaro é um cara perseguido, é um cara que fez sempre tudo correto e olha só como a justiça está tentando massacrá-lo. E eles também falam: Lula é um corrupto, Lula fez tudo errado, Lula roubou o Brasil e merecia estar preso, mas foi solto. E aí você vem pelo lado da esquerda que fala o contrário. O Bolsonaro é um cara que foi fascista, que foi negacionista, que fez tudo errado, que atacou a nossa democracia. Então que agora se faz de vítima, mas que merece sentir o peso da justiça nas suas costas, na sua cabeça. Então muito bem feito isso que está acontecendo. E o Lula foi injustiçado, o PT foi injustiçado com tanto golpe. Olha só quantas coisas que foram feitas para tirá-lo de uma eleição há um tempo atrás. Você está vendo que os dois argumentos são genuínos?
E um lado nunca vai aceitar o outro. O lado da direita sempre vai achar que o Lula é um corrupto. E o lado da esquerda sempre vai achar que o Bolsonaro é um corrupto. Para algumas pessoas, Bolsonaro é um deus, é um messias. Já outras pessoas acham que o Lula é o ser humano mais incrível da face da Terra, a alma mais honesta do mundo. Eu tenho a minha opinião política. Já falei várias vezes nesse canal. Já briguei com o PT, já abracei o PT. Já briguei muito com o Lula, já abracei o Lula, já tentei dar uma chance pro Bolsonaro, mas não consigo. Então por aí você já sabe qual é a minha visão política. Mas eu consigo conviver muito bem com quem votou no Bolsonaro, com quem gosta do Bolsonaro. Mas eu não consigo conviver muito bem com quem tem ideias que são totalmente antidemocráticas. Mas, mais uma vez, o que é antidemocrático para mim não é para o outro. E aí, quem que mede isso? Quem consegue aferir o que é o correto? Não é a justiça? E aí, se a justiça está fazendo alguma coisa hoje contra um lado, como é que esse lado vai estar sempre pousando de vítima e não consegue mudar o pensamento? E como é que o outro começa a atacar cada vez mais, falando que, olha só, até que enfim. Mas aí, será que esse jogo não vira? Como já virou? Na época do Bolsonaro não foi um horror para quem era de esquerda, e agora na época de Lula não é um horror para quem é de direita. Enfim, esse debate é só para a gente chegar a um acordo que eu acho que nunca vai mudar. Quem é muito radical, eu não estou falando de defender os seus ideais, não consegue mudar de lado. A gente é um monte de fatores. A gente é resultado da nossa percepção de mundo, da nossa vivência, da nossa história, da nossa família, dos nossos amigos, do círculo que nos roda, do lugar que a gente vive, das nossas brigas, das nossas falhas, das nossas guerras. E isso faz com que cada ser humano enxergue o mundo de um jeito diferente. Isso constrói quem a gente é, isso constrói as nossas crenças. E aí, quando eu me calco em toda a minha experiência de vida, eu sou isso e ponto final. E a mesma coisa serve para você. E você já reparou que às vezes a gente pode estar vivendo tudo da mesma forma, no mesmo local, com as mesmas experiências, e a gente se posiciona em lados diferentes? Porque o ser humano, apesar de tudo isso, também tem a capacidade de enxergar o mundo de uma forma totalmente particular. E por isso que eu chego a essa conclusão que a gente nunca vai conseguir ter um mundo que não seja polarizado. Mas a gente tem o dever sim de tentar lutar contra ideias extremistas e tentar conviver de uma forma pacífica, aceitando que, olha, esse agora não é o meu momento, é o seu momento, então eu vou lutar de forma coerente, de forma educada, de forma construtiva, para pôr o meu momento em prática. E é assim que a gente convive, é assim que caminha a humanidade, através da política. Então, não tem jeito. O fulano que enxerga da direita o mundo daquele jeito não consegue mudar. Claro que com raríssimas exceções, mas não vai mudar. Vai sempre ter aquele tipo de visão, e o da esquerda a mesma coisa. Quem ama o Lula vai amar o Lula para sempre, com todas as coisas boas e com todas as coisas ruins. E quem ama o Bolsonaro pensa do mesmo jeito. Encontra nele o cara mais incrível do mundo. E aí como é que faz? A gente não tem que conviver? É isso. Ó, já estou sendo repetitivo, mas eu acho que você entendeu o meu recado. Polarização, infelizmente, está aí na nossa cara. A divisão vai estar sempre na nossa cara. Mas o recado é, vamos tentar conviver? É o mínimo que ser humano decente faz? É isso. O que você acha disso tudo? Você acha que eu estou errado? Você acha que tem que ser desse jeito mesmo? Quem é de direita tem que quebrar o pau com quem é de esquerda e vice-versa? Você acha que dá para mudar pensamentos? Você acha que dá para fazer o cara da direita acreditar que o cara da esquerda é um pouco mais coerente, mais humanista? Ou vice-versa? Dá para o cara da direita trazer o cara da esquerda para o seu lado? Dá? Não tem o meio termo aí no meio disso tudo, não? Não sei. Me escreve nos comentários porque eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de avaliar, porque isso é tão importante, faz com que essa plataforma divulgue o meu vídeo para outras pessoas e assim a gente espalha a palavra, a minha palavra. Muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça que a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.